Imagina a seguinte situação: o Estado foi lá, imprimiu dinheiro. Você, como uma boa pessoa que gosta de proteger o seu capital, compra Bitcoin. Passa-se algum tempo e você tem que vender aquele Bitcoin. Hoje eu gostaria de conversar sobre empréstimo de Bitcoin de colateral aqui com você, algumas armadilhas que pode acontecer quando você faz esse tipo de operação. Na minha opinião, quando que você deveria fazer, o porquê que você deveria fazer esse tipo de empréstimo. Eu vou te falar aqui alguns riscos você deve evitar, alguns riscos que a gente corre quando faz esse tipo de operação de Bitcoin de colateral e quando que você não deveria fazer isso de forma alguma. Então imagina que você compra o seu Bitcoin, passa-se ali alguns anos, alguns meses, algum tempo e ele sobe de valor, né? E depois daquele tempo, você precisa resgatar aquele valor para consumir algum bem, para consumir algum serviço. Então vamos supor que você comprou aquele Bitcoin e ele tenha subido de preço. Então o Estado vai lá e fala o seguinte: Gabriel, acima de R$ 35.000 você vai pagar imposto. Em caso de venda das suas criptomoedas, em caso de venda dos seus bitcoins. Isso em 2026. Recado, isso pode mudar a qualquer momento. Basta um político dar uma canetada. Então você vai lá e decide vender as suas criptomoedas acima de R$ 35.000 e pagar os seus impostos. Mas é aí que entra a parte do empréstimo de Bitcoin de colateralizado. Então vamos supor que você já iria vender, já iria gastar aquele dinheiro, já precisava de um capital, e para evitar que você pague impostos desnecessários, entra a parte do empréstimo de colateralização. Essa é uma das ocasiões que eu acho que, na minha opinião, vale a pena fazer o empréstimo de Bitcoin colateralizado. E outra situação que eu acredito que seja interessante fazer esse tipo de operação é quando o mercado cai muito. Principalmente agora, né, no final de 2025, o Bitcoin saiu de US$ 125.000 para os atuais US$ 70.000. Então, quando acontece esse tipo de queda, eu acredito que seja uma ocasião interessante para você se alavancar mais em Bitcoin. Então você vai lá, coloca os seus Bitcoins de garantia, faz o empréstimo de Bitcoin de colateralizado e compra mais Bitcoins. Ou seja, você está dobrando a sua quantidade de Bitcoins, mantendo um LTV baixo. Mas esquece o Bitcoin aqui por um momento. Vamos imaginar um carro. Vamos supor que você tem um carro e aquele seu carro tem o valor de 100.000. Então, você acha um sujeito suspeito, uma pessoa que te empresta um dinheiro, um determinado valor, atrelado ao valor daquele carro. Então, vamos supor que o seu carro vale 100.000 e você precisa de 50.000. Então, a sua garantia é de 100 e o valor que você precisa é de 50. O seu risco nessa operação seria de 50%. Se aquele carro que você deixou na mão do sujeito suspeito subir de preço, a sua dívida continua o mesmo valor mais os juros. E o que acontece quando aquele carro sobe de preço e a dívida continua estável? É que a sua dívida se torna cada vez menor. E é exatamente isso que acontece com o Bitcoin. O Estado vai lá, imprime cada vez mais dinheiro, cada vez mais tokens, cada vez mais notas de papéis e o Bitcoin absorve aquela liquidez. Por se tratar de um ativo escasso, ele vai subindo cada vez mais de preço quando o Estado vai imprimindo cada vez mais dinheiro. Quando o Estado imprime cada vez mais dinheiro, aquelas notas que são mais antigas passam a valer cada vez menos e o ativo escasso passa a valer cada vez mais. Então, em economias que o Estado imprime dinheiro de forma desenfreada, seria também uma boa estratégia. E aqui no Brasil, o Estado imprime dinheiro pra caralho. Então, essa é uma ocasião que eu acredito que vale a pena fazer empréstimos de bitcoins de colateralizado, quando você já iria consumir aquele dinheiro e você não quer vender o seu bitcoin
quer deixar ele travado ali, quer continuar posicionado em Bitcoin, você vai lá, deixa o seu Bitcoin como garantia e pega o valor em moeda fiat. Se aquele Bitcoin sobe e a dívida fica estável, significa que a sua dívida ficou menor. E quando eu acredito que não vale a pena você fazer empréstimo colateralizado? Não vale a pena, principalmente quando você quer simplesmente se alavancar, simplesmente querer dobrar o seu capital do dia para a noite. Isso se chama ganância. E muitas vezes a ganância pode te levar à ruína. Bom, no final de 2025, o Bitcoin não parava de subir. Setembro subindo, outubro, novembro, dezembro, enfim. Muitas pessoas se alavancaram utilizando esse tipo de estratégia e acabou sendo liquidado. A liquidação ocorre quando muitas vezes o seu LTV passa de 80%, 85%. Depende da plataforma que você vai fazer esse tipo de operação. Então vamos supor que você pegou 100 mil de garantia, chega a 50 mil e deixa o LTV em 50%. Caso esse Bitcoin venha a cair em média ali uns 30%, você já vai ser liquidado. Dependendo da plataforma, talvez até antes. Então o que eu recomendo é, nunca deixe o seu LTV mais do que 30% para fazer esse tipo de operação. E nunca utilize mais do que 10% do capital que você tem. Então, se você tem 100 mil, recomendo você fazer empréstimo colateralizado no máximo de 10 mil, que seria 10% total do seu patrimônio. Quando você deixa o LTV na média dos 30%, o Bitcoin precisaria cair mais ou menos uns 60% para que você fosse liquidado. E o recado que eu tenho para te passar é: tome muito cuidado ao fazer empréstimos de Bitcoins de colateralizado. Primeiro, porque você vai abrir mão da sua custódia. Muitas vezes você vai ter que deixar o seu Bitcoin em uma plataforma, em uma corretora ou num protocolo descentralizado de código aberto, que é o que eu recomendo. Faça em protocolos descentralizados, nunca em corretoras, a não ser que aquela corretora tenha prova de reserva. Se não tiver prova de reserva, não deixe o seu dinheiro ali. Essa é uma das desvantagens de você fazer um empréstimo de Bitcoin de colateral, porque você abre mão da sua custódia. Você vai deixar o seu Bitcoin na mão de um terceiro. Porém, pode ser uma estratégia muito lucrativa caso você fizer de forma correta. Você quer que eu te ensino a fazer o passo a passo, desde pegar os bitcoins, enviar para a plataforma e fazer todo esse processo de empréstimo de bitcoins de colateralizado? Comenta aqui que eu vou fazer o passo a passo para você. Então, a vantagem dessa estratégia é que quando você compra Bitcoin a determinado preço e ele sobe muito de preço, você, ao invés de realizar lucro e pagar impostos, você faz um empréstimo, você faz uma dívida em cima daquele lucro que você já deteve. Lembre-se, você só paga imposto se você tiver ganho de capital. E dívida não é ganho de capital. Então essa é uma das estratégias interessantes para você fazer esse tipo de operação. Quando o mercado cai muito, sair, por exemplo, de 125 mil para 70 mil, é interessante para quem entende fazer esse tipo de operação, porque você pode se alavancar em Bitcoin, dobrar a quantidade de Bitcoins que você tem, e numa economia que é inflacionária, quando o Estado imprime cada vez mais dinheiro, também é interessante fazer esse tipo de operação, porque cada vez que o Estado imprime mais dinheiro, a moeda daquele local passa a valer cada vez menos, o poder de compra passa a ser cada vez menor e o Bitcoin, por ele ser um ativo escasso, um ativo que não pode ser confiscado, você tem aí uma grande arma nas suas mãos para poder fazer esse tipo de operação. E em contrapartida, caso o seu Bitcoin venha a cair muito e você tiver muito alavancado, com o seu LTV muito alto, você pode ser liquidado. A plataforma que você deixou ali os seus bitcoins, vai vender aquele bitcoin para que você pague a sua dívida. Se você tinha 100 mil e o bitcoin caiu para 50 mil e a sua dívida é 50 mil, a plataforma vai te liquidar. E se você quer saber mais sobre esse assunto, mais sobre Bitcoin,
mais sobre empréstimos colateralizados, mais sobre estratégias para que você possa acumular cada vez mais satoshis de forma responsável, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve para que você não perca nenhum tipo de conteúdo. Compartilhe esse vídeo para que essa mensagem chegue para mais pessoas. E se você quiser aprender como comprar Bitcoin de forma muito mais privada, assiste o próximo vídeo que vai estar aparecendo aqui. Seja rico, seja livre e seja soberano.